Podeis assentar, irmãos. Meus amados irmãos, pela manhã, eu estava fazendo uma abordagem sobre uma família, a família de Noé, e agora à noite, quando eu vi uma turma aqui, a gente podendo falar assim, obrigado, né? Obrigado pela família, obrigado pela promessa, obrigado pela conquista, obrigado pela cura. E tem gente que talvez não consiga enxergar quantas coisas boas tem para agradecer. Eu ia dizer assim, tem gente até que está aqui na frente, na galeria, estão com umas camisas assim bonitas, que deve estar rindo à toa, dizendo, eu já tenho até que agradecer por esse final de semana, por algumas conquistas. Algumas coisas que o Senhor nos permitiu viver. Já tem algo aí para agradecer ao Senhor. Obrigado pela conquista. Mas pela manhã eu dizia, essa família, o projeto divino, e a gente fez uma abordagem que a gente começou então a falar do que o povo estava vivenciando, e nós vamos dar continuidade a esse sermão. Só para você que chegou agora, não esteve conosco pela manhã, me permita fazer um link com o que nós falamos pela manhã, para a gente dar sequência, né? E pela manhã nós dizíamos a população como estava vivendo no tempo de Noé, e que o próprio Jesus vem falando aqui mais à frente, que Jesus vai voltar num tempo como esse. Ele vai vir, ele há de retornar quando as pessoas estiverem comendo, bebendo, distraídas, fazendo todas aquelas coisas. E aí, no tempo de Noé, a gente começa a ver que o povo estava vivendo dissolutamente, isso chega como algo terrível diante do Senhor. E aí, para você, então, saber que família é um projeto divino, nós dizíamos pela manhã, é preciso você reconhecer e saber que Deus tem um projeto. Falamos da arca, dos detalhes da arca, e como Deus é detalhista. No segundo momento, a gente vem dizendo para não usar qualquer tipo de material, não. O Senhor especifica tudo, até o tipo de madeira, tudo que vai ser usado na construção. Eu queria agora à noite dar continuidade, para tanto, vamos abrir a Bíblia em Hebreus 11, 7, e depois nós leremos também novamente o texto que lemos pela manhã. Nós vamos lá em Gênesis. Primeiro, Hebreus 11, 7. Vamos lá? Quem quiser abrir ou ligar a Bíblia, eu te aconselho a abrir, porque se você for ligar, você pode estar conectado aqui no culto, dando um ibope bom aí, de repente cai. Então, mantenha-se linkado no nosso culto aqui, mesmo estando aqui conosco, que isso é bom. Aproveite e dá um like enquanto você está achando aí, né, para facilitar também a nossa vida. Hebreus 11, 7 diz assim, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Divinamente avisado, não temeu. Vamos lá agora, Gênesis, capítulo 7. Nós leremos dos versos vai em Gênesis 6, só para você entender a corrupção geral do gênero humano. Vai lá no verso 5, está escrito assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e sobre toda a imaginação dos pensamentos do seu coração. Era só má, continuamente. Agora vai no capítulo 7. Diz assim então a palavra do Senhor. E depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, e o macho e fêmea, mais dos animais que não são limpos, 2, o macho e fêmea, e também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, e para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Agora, vai lá na frente.
capítulo 8, lá no verso de número 21. O Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Somente até aí. Irmãos, pela manhã eu dizia a respeito de como construir um projeto, de tipo de material. O que me chama a atenção no texto também, quando vai construir a arca, ele vem dizendo todas as dimensões da arca, tamanho, material, tudo isso. E a palavra fala, passa betume por dentro e por fora. Sabe por quê? Família, nós temos que saber fechar as brechas para que as coisas de fora não entrem dentro do compartimento familiar. A arca passou por isso, ela foi betuminada por dentro e por fora, e por isso então conseguiu ficar ali praticamente 110 dias. Isso, e depois à frente eu vou explicar o porquê. Nós temos uma compreensão às vezes sorrateira acerca da arca de Noé. A gente acha que a arca de Noé, eles ficaram ali 40 dias. Não, 40 dias foi o dilúvio. Noé ficou 110, diga, 1 ano e 10 dias, 1 ano e 10 dias dentro da arca. E quando a gente para observar isso, a gente olha desde criança, bota os bichinhos, e tudo bonitinho, e fala, ó, e ficou Noé lá, 40 dias, 40 noites. Meu irmão, se fosse assim, estava fácil. Imagina uma arca para aguentar mais de 1 ano sobre as águas e não vazar água lá dentro. Aliás, umas coisas me chamam a atenção no texto, é que fala de toda espécie. Você imagina o que é Noé construir um aquário dentro da arca para botar peixe. Você já parou para pensar nisso, Marco Miranda? Pastor Demétrio? Porque você vai ver que toda espécie de vida que estava fora se foi. Toda espécie. Tudo que tinha alma vivente se foi do lado de fora. Veio dilúvio, encheu o mar, fez tudo e tal. Não, tudo que estava ali do lado de fora morreu, irmão. Não, nada sobreviveu. Aí depois vem, mais à frente, Deus vem falando com Noé: e reine tu sobre os répteis, sobre os peixes, sobre tudo. Imagina o primeiro homem a inventar um aquário. Como é que Noé não fazia para manter essa água limpa lá dentro? O que é que Noé não passava de betume para não vazar a água ali para outros cantos? E para não entrar a água da chuva? Ele seguiu blindando aquela arca. Quantas brechas tem na sua família? A brecha da indiferença, a fissura da falta de tempo. Cuidado com a goteira da superficialidade. Parece que está tudo bem, mas vai pingando, vai minando. É aquele negocinho da barreira que tem, é uma pequena rachadura, uma pequena fissura, mas que com o tempo vai causar um grande estrago. A água vai infiltrando a rachadura da falta da vida devocional familiar. Cuidado com a água da imoralidade, está destruindo casais, sexualidade dos filhos. Cuidado com as coisas insignificantes que parece que não tem nada a ver, que são conversas descabidas, e isso tem minado a arca da tua família. Tudo isso tem gerado brechas, rachaduras, fissuras enormes, e com o tempo a arca vai afundando. Não despreze, irmãos, o betume da oração. Não despreze o betume do amor incondicional. Não despreze o betume de uma vida que permita que a família seja tocada pelo Senhor. Porque quando a gente passa o betume do amor, isso cobre uma multidão
de pecados. Quantas rachaduras hoje estão dentro dos nossos lares da incompreensão. A rachadura dos papéis invertidos, onde homens parecem que estão tendo posturas femininas e as mulheres parecem que querem ter cada vez mais posturas masculinas. Vai gerar fissura. Vai dar problema. O propósito da arca é que todos se salvem. Não adianta agora a gente estar preocupado, sabe, com os valores dessa vida. A gente quer passar betume na vida dos filhos. Sabe qual é o betume? O betume do curso de inglês, o betume da escola excelente, o betume das grandes oportunidades, o betume de deixar então uma casinha linda para o filho ter onde morar. Mas, na verdade, a gente está investindo mal. Porque esse tipo de betume, quando Deus leva a nossa vida, a primeira coisa que os irmãos que ficam aqui, que a gente deixa, vão fazer é brigar pela herança. Vão jogar tudo fora. A água vai infiltrar, vão ficar perdidos com todo o inglês, francês, espanhol, mandarim, mas não fala língua celestial. Não está falando a língua celestial. Não consegue se comunicar com Deus. Mas o inglês está afiado. Tem gente muito preocupada em passar um betume para esse tempo, em proporcionar à família um excelente bem-estar, um conforto onde todos se sintam bem, um aparelho de ar maravilhoso, uma mesa de última geração, aquela televisão de 150 polegadas, 16K, coisa linda. Mas a fissura está sendo gerada. Filho, vai torrar tudo que você trabalhou a vida inteira para construir, se você não passar o betume do compromisso com Deus, de uma vida de santidade com o Senhor, de uma família que tem o temor ao Senhor no seu coração. Nas nossas casas hoje, nós estamos percebendo que algumas rachaduras estão entrando firme e a gente não consegue, às vezes, tapar tais brechas. Fecha as brechas da tua casa. No outro momento, a gente olha para a vida de Noé e a gente consegue ver que todas as advertências que Deus fez para ele, a Bíblia fala que Deus viu em Noé um homem obediente, cheio de fé, capítulo 7, 1. Homem justo no meio de uma geração perversa, perdida. Lá no capítulo 7, logo no início. Mas nós vimos também que Noé e sua família experimentaram prioritariamente a graça de Deus. Entra tu com teus filhos em primeiro lugar. Entra tu com teus filhos. O Senhor chama Noé a fazer isso, porque Deus usa a graça da salvação para com a família de Noé. E tem, ao menos na palavra de Deus, 3 grandes arcas. A arca de Noé, a arca de Moisés, e passa ali o 6º betume, que ia ser o salvador das famílias de Israel. Mas a gente também vai ver a arca que simbolizava a presença de Deus. E dá um bom sermão aí, os seminaristas aí presentes, falar das 3 arcas, hein? Noé, Moisés e a arca que simbolizava a presença de Deus. Nós vamos ver grandes paralelismos. Mas no final, se você for ver o que tinha dentro da arca que simbolizava a presença de Deus, em tudo existia um grande projeto salvífico de Deus. Um grande plano divino. E esse plano do Senhor demandava sempre graça sobre graça. Na arca que simbolizava a presença de Deus, a gente vai ver provisão, estava lá o maná, simbolizava proteção, e simbolizava também, sobretudo, salvação e testemunho a todo o povo de Deus. E hoje o Senhor estende essa graça sobre nós. Mas não foi fácil Noé aprender a lidar com isso. Sabe por quê? Noé passou um confinamento de 1 ano e 10 dias.
Lá no capítulo 7, versículos 11 e 12, vem dizendo que lá no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias, e a gente vai vendo a cronologia do dilúvio, até a gente chegar no capítulo 8, verso de número 3, que vai dizer: a terra estava seca. Depois de mais de 57 dias, eles estão saindo da arca, mas diz, o dia 27 do segundo mês do ano 601. 1 ano e 10 dias, Noé confinado numa arca. Sabe, Renan, eu fico observando como é que Noé passou mais de ano colocando comida para o pombo e vindo macaco e roubando. Porque macaco é assim, irmãos. Eu fico pensando como é que Noé alimentou, deu de beber mais de ano a esse povo todo dentro da arca. 8 pessoas, inclusive ele, né? Contando com ele, 8. E mais essa bicharada toda, animal noturno. Imagina os morcegos voando de noite, dentro da arca. Imagina a cobra, esses bichos noturnos. Imagina o galo cantando 5 horas da manhã. Imagine, irmãos, o que é você estar confinado com essa bicharada toda, tendo que cuidar deles o tempo todo. E Noé devia estar pensando, né? Não é possível. Agora vai dar para pousar essa arca em algum canto e nós vamos sair daqui. Tanto é que eles vêm fazendo os testes. Primeiro manda o corvo, depois manda a pomba, depois manda a segunda vez a pomba. A segunda vez que a pomba vai embora, ele fala: agora o negócio está ficando bom, a água está baixando, a pomba não voltou. Tudo um processo demorando 7 em 7 dias, 57 dias, e demora mais um tempo. Durante todo esse tempo, eu nunca vi nas Sagradas Escrituras falar que a nora de Noé brigou com ele. Eu nunca vi Noé reclamar quando bota ele para o lado de fora da arca, dizendo o seguinte: olha, ainda bem que me tiraram daqui, porque eu não aguentava mais estar dentro desse negócio. Nós estamos romantizando a vida de Noé. Irmão, se me coloca dentro dessa arca, eu acho que 1 ano e 10 dias, eu ia surtar. Eu ia falar como Moisés: e chega, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor que meus pais, eu não estou aqui para ficar dando de comida na boca de jacaré, de elefante, dessa raça aí, não dá não, Deus. Não sou babá de zoológico, não sou. Definitivamente eu estou me demitindo. Mas Noé continua firme no seu propósito. Hoje as famílias estão surtando. Quando coloca para conviver dentro do mesmo ambiente alguns... É só verificar o período da pandemia, irmãos. Divórcio cresceu 500 e poucos %. As pessoas começaram a ficar em casa e começaram a surtar. A convivência se tornou insuportável. As pessoas não mais se davam conta do seu verdadeiro papel ali dentro, que deveria harmonizar, suavizar, tornar o ambiente limpo, tornar o ambiente cada vez mais harmônico, pacífico, mas não. As pessoas estão surtando hoje, sabe por quê? Elas não entenderam que Deus colocou cada uma delas dentro de uma família para cumprir um plano divino, como foi com a vida de Noé. E muitos, infelizmente, pularam da embarcação achando que iam resolver seus problemas, mas fora da arca não tem vida. Não tem. Mas achavam assim: isso aqui está insuportável, isso aqui está muito ruim. Ainda mais quando começa a ouvir aqueles críticos de plantão
E não consegue perceber que Deus falou para Noé, bota lá, você, tua esposa, teus 3 filhos, as 3 noras e mais essa bicharada toda. É plano meu, a arca, é isso aí tudinho. Eu estou aí. Meus irmãos, como é que a gente vai acreditar que Deus está com a gente, você ficando mais de ano sendo babá de zoológico? E você não entende porque que Deus te colocou numa família, dizendo assim, eu vou te trancafiar isso aí, esse tempo aí. Coloca mantimento. Sirva a cada um deles. Dê a eles o que eles precisam. Faça tudo por eles. Ah, mas não dá, Deus, isso aqui é cobra. Se eu vacilar com essa cobra aqui na hora de dar comida, ela me morde. E aquele jacaré ali, Deus. Irmão, toda família que se preze tem uma cobra. Então não é família. Toda família que se preze tem um jacaré. Já viu aquele garfo de ouro? Você vai botar comida, a pessoa come a segunda vez, a terceira vez, você não fala nada. Mas lá no seu íntimo você já está assim, é desumano o ser humano consumir isso aí tudinho. Ou então você está se perguntando assim, para onde vai isso tudo, eu não sei. Isso é família. Isso é família. Toda família que se preze tem um que gosta de acordar lá na madrugada, lá fazer aqueles barulhos e tal. É terrível, tem um que acorda sempre cedo, não dorme. Isso é família. Toda família que se preze tem alguém que ronca. Toda família que se preze tem gente que vai ser ingrato com tudo quanto você fez. Noé estava experimentando isso, um momento difícil, ele planejou todo o futuro, 120 anos construindo aquela arca, entrar dentro dela, mas existia um plano divino, dizendo, tu vai entrar e tu vai conviver. Aí você hoje casa, fica assim, eu não sou obrigado a aguentar isso não quero aturar aquilo não desperdice a graça de Deus, não abuse da misericórdia de Deus, não pense que tudo que você tem feito afundando a arca, que não haverá juízo. O plano do Senhor é te manter firme nela, sabe por quê? Quem tem fé aproveita oportunidades e constrói. Quem não tem fé, desperdiça oportunidades e destrói. Sabe por que Noé construiu? Porque tinha fé. Sabe por que Noé suportou essa barra? Porque Noé estava aproveitando a oportunidade da sua vida para salvar toda a sua parentela e tudo quanto Deus havia lhe confiado. Deus sempre age com graça para conosco. Quantas oportunidades Deus está nos dando, quantos sinais. Foi assim na geração de Noé. Depois de 120 dias, ainda demorou 7 dias, Deus mandando os bichos para a arca, entrando todo mundo, até o dia que Deus fala, agora é dilúvio. Ainda deu uma semaninha. Alguns teólogos vão dizer até que esses 7 dias é um paralelismo com a própria criação, que demorou 7 dias. Porque Deus estava recriando tudo. Mas Deus está sempre dando a oportunidade, irmão, de você reavaliar seus conceitos, reavaliar sua conduta, reavaliar sua forma de se relacionar. Deus estava advertindo o povo quanto aos seus erros, mas eles estavam como que surdos, não ouviam a advertência. Até um dia que o Senhor fechou a porta da arca. Não foi Noé, foi o Senhor. Nós estamos sempre andando em maus caminhos, procurando algumas coisas para justificar pecado. Ah, porque lá em casa meu marido me trata assim, minha mulher desse jeito. Ah, porque meus pais, meus filhos. E a gente vai levando uma vida de pecado e o Senhor adverte, o Senhor fala, sai disso, meu irmão, não te criei para isso, suporta. E a gente não tem capacidade de suportar, mas haverá um dia que a porta vai fechar. Vai fechar. Para tudo tem um tempo determinado.
Não desperdice a oportunidade, não. Não desconsidere os avisos divinos. Não deixe escapar aquilo que Deus está te oferecendo, porque a porta vai fechar. Não pule do barco. Mantenha-se firme nele, aproveitando cada oportunidade que o Senhor te dá. Porque é aí na sua família que Deus está te dando a condição de sobreviver. É aí. É aí na sua família que o Senhor está falando, saiba conviver com esses outros todos. Porque se você não aprender isso, meu irmão, você não vai atender, não vai compreender, não vai perceber. Então, o último tópico que eu quero concluir essa reflexão falando sobre isso. É difícil você ficar 120 anos construindo, as pessoas zombando. Como é difícil você entrar numa arca, ficar 1 ano e 10 dias convivendo com isso tudo. Como é difícil você ser obediente a cada detalhe e cumprir a palavra de Deus. Como é difícil, às vezes, você blindar a sua família. Mas depois que Noé bota o pé, é terra firme, o Senhor chama Noé, lá no capítulo 9, verso 2, e o Senhor determina a ele, sai. Deus faz um pacto com Noé, e é o sinal que eu estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O plano de Deus é um plano familiar. E diz o Senhor, o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. E diz mais, a essas 8 pessoas, vocês agora que souberam conviver, vocês agora que entraram no meu projeto, vocês agora que souberam blindar, vocês agora que suportaram o cheiro mau, suportaram as dificuldades, passaram por todas as tribulações, vocês que sobreviveram, agora eu tenho um plano. E sabe qual era o plano de Deus? O plano era um recomeço. O Senhor tinha um recomeço para essa família. Após o dilúvio, é sempre preciso recomeçar. Após a tempestade, sempre tem um novo tempo. Após o choro, sempre tem uma alegria pela manhã. Eu estou falando com você que está com dificuldade de viver com sogra, com cunhado, com parente, com tanta gente que você fala, não dá não, é insuportável. Nessa perspectiva, o Senhor manda assim o dilúvio, mas o Senhor também vai chegar o dia que Ele vai falar, as águas vão baixar. E é o tempo de um recomeço. A igreja precisa recomeçar, família precisa recomeçar. Marido e esposa, recomece. Pais, recomecem. Filhos, recomecem. É o tempo de um recomeço. Porque o mesmo Deus que mandou a chuva, a deteve. A arca pousa. Os picos das montanhas são visíveis. Os sinais dos pássaros. Mas mesmo tendo a ordem para desembarcar, mesmo Deus falando, eu quero recomeçar algumas coisas na tua vida, tem gente que ficou tão frustrado e decepcionado dentro da arca, que não sabe como recomeçar. O próprio Deus está dizendo, sai Anderson, sai João, sai Maria, é hora de recomeço. Mas tem gente que está trancafiado na arca, manda os bichos saírem e ele está retido ali dentro, dizendo, será que a vida aí fora? Será que aí fora eu vou viver a maior dor? Porque o confinamento às vezes leva a gente ter medo do que pode estar passando e sucedendo lá fora. Às vezes há muita dor, muito medo, e as pessoas não querem recomeçar. E quando Noé recomeça, o Senhor dá a ele
tão somente 350 anos de vida. Capítulo 9, verso de número 28. Agora eu queria falar uma coisa para você que o texto me chama muita atenção. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Segundo a Bíblia, está lá no capítulo 9, verso de número 29, Noé morreu com 950 anos. Mas quando a gente soma todo o seu tempo de vida, dentro de todo o dilúvio, de tudo que a Bíblia vai nos dizer, essa conta não fecha. Sabe por quê, Mário? Vai dar 951 anos. Aí você vai dizer assim, então a Bíblia tem erro, a Bíblia está incoerente. Não. Fica muito claro para a gente que um narrador das Sagradas Escrituras não conta o ano que Noé ficou dentro da arca. Sabe por que ele não conta? Porque em 1 Pedro 3, versos de 18 a 21, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, na qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não o despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Na verdade, o que o texto está dizendo é que esse período, o que a Bíblia está considerando na vida de Noé, é que ele estava sepultado. É o que está lá em Romanos 6. Todos fomos sepultados com ele na morte do batismo. A conta não fecha, porque o autor está dizendo, o período da arca foi o período do sepultamento. E sabe por que a nossa conta familiar hoje não fecha, meus irmãos? Porque se nós tivéssemos realmente morrido no batismo da morte dele, nós suportaríamos qualquer adversidade dentro da arca. Nós não largaríamos o pacto. Nós não largaríamos os filhos que são herança do Senhor. Quando somos sepultados na morte do seu batismo, fica muito tranquilo lidar com uma sogra ruim, com um genro que provoca. Quando fomos e somos sepultados, morto não reage, morto não reclama, morto não tem vida. E quando você observa isso, você para pensar na tua vida. Deus suspendeu o ciclo da natureza do zero, pegou o odômetro do mundo e falou, eu vou zerar. Agora eu vou recomeçar pela vida de Noé. É dessa forma que eu vou agir, sabe para quê? Para lembrar a cada um de nós que por mais ciência, por mais sabedoria, por mais que haja um grande construtor, por mais que venhamos querer confiar naquilo que o homem tem feito, nada disso vai valer a pena. Porque a maior construção feita, que os grandes engenheiros falaram, nem Deus pode afundar esse navio, naufragou na sua primeira viagem. Titanic. Mas quando o Senhor ordena, pega a madeira de golfe, passa betume, constrói, pode ficar o ano inteiro dentro da água que não vai afundar.
o construtor dos construtores, que criou um projeto de família, que fala para cada um de nós, tintim por tintim, o que devemos fazer. Ele quer nos dar a segurança perfeita e não o conhecimento dos homens, a ciência, o poder aquisitivo, o trabalho é de fora. Mas o Senhor nos convida a entrarmos numa barca e que nós venhamos então estar ali como que sepultados. Como foi com a vida de Noé. Porque família, você aprende a renunciar ao teu ego. Família, você aprende a apanhar num rosto e dar outra face. Porque família, você dá a sua vida para você ver um ente querido bem. Porque família é a máxima oportunidade de colocarmos em prática todos os textos que demandam bons relacionamentos. Porque família é a oportunidade que Deus nos dá para a gente viver o plano maior e melhor de Deus. A pergunta que não quer calar agora é: você tem morrido? Você foi sepultado com Ele na morte do seu batismo? Ou será que teu homem interior ainda grita, dizendo: não dá para aceitar isso não consigo conviver com isso não? Eu acho estranho, pastor Demetrios, que quando alguns filhos aqui da igreja passam em bons concursos, os pais orgulhosos falam: garoto do papai ou da mamãe, coisa linda, querem divulgar para os 4 cantos. Mas quando começa a dar alteração e problema, quem é que tem que resolver? Chama o pastor. Eu nunca vi ninguém falar assim: se hoje meu filho é o que é, porque você fez total diferença na vida dele. Eu dentro da arca, da igreja, teve gente que teve uma enorme influência na minha vida para eu estudar. Teve gente que acreditou em mim. Teve gente que fez muita coisa por mim, coisa que dentro da minha família eu não tive. Sabe por quê? Essas pessoas se sacrificaram, morreram para me apoiar. Estava lembrando aqui no Dia das Mães, a minha mãe acordava às 4h30 da manhã para fazer uma comida fresca para mim, todos os dias. Eu comia uma marmita, irmão. Era a refeição do dia. E à tarde, Renan, eu ia ali no antigo disco de Cascadura. Quantos lembram ali perto do viaduto? Lembram do disco ali? Eu comprava um famoso biscoito recheado de limão. Comia 4 unidades dessa. Rômulo bebia água. Eu ficava até 11 horas da noite sem fome. Quer me aborrecer, irmão? Me dá um biscoito recheado de limão. Eu não tinha recurso para comprar uma apostila. Teve gente que acreditou em mim. Eu não tinha recurso para estar comendo fora. Nessa época eu emagreci 10 quilos. Mas em todo o tempo, no meio da arca da minha família e da arca da igreja, e no ano de juventude que eu fui fazer um vestibular, nunca fiz pré-vestibular na minha vida, eu fiz um voto ao Senhor de estar todos os dias na igreja, dos 365 anos do dia, orando de 8 às 9, com febre, dor de garganta, chovendo, eu estava lá. Eu estava lá. E foi o ano que o Senhor falou: eu vou te aprovar em tudo que você fizer de concurso. Sabe por quê? A porta abriu. Houve um recomeço na minha vida.
E eu olhei para trás e falei: só o Senhor é Deus. Todos nós temos um histórico de drama, de dificuldade. Todos nós passamos momentos difíceis. Mas família foi feito para isso, irmãos. Noé fez isso. Esteja hoje disposto a pagar um preço para você ser canal de bênção para o teu cunhado, para a tua sogra, para a tua nora. Morra como Noé fez. Morra o sepultamento que o Senhor nos sepultou. Eu falei ontem para Deus: Deus, acabou o ego, acabou a vaidade, acabou tudo. Eu posso tentar ser o melhor pastor do mundo, se eu não for um bom pai para essa menina, se eu não for um bom marido para essa mulher, eu fracassei. E nada vai ter valido a pena. Eu quero te convidar nesse momento a pensar que recomeço Deus quer fazer na sua vida. Talvez você tenha entrado aqui dizendo: pastor, não suporto mais, eu estou há tempo dentro de arca, eu estou vivendo dramas há tanto tempo, eu não aguento mais viver essa consequência. É gente que não ajuda, é gente que não tem respeito, é gente preguiçosa, é gente que tem uma índole, um caráter muito ruim, e o Senhor está falando: é dentro da arca mesmo que eu vou te usar. Porque haverá um dia, um grande dia de recomeço. Haverá um grande dia que eu vou dizer: agora a terra está seca, é o momento de ressurgir, um novo começo. E o Senhor tem isso para a minha vida, para a sua vida, para a sua família. É chegado um tempo que Deus faz um pacto e fala: é o tempo de recomeçar. Curve a sua cabeça. Eu não sei se você já morreu para uma nova vida em Cristo Jesus. Eu não sei se você já confiou os seus caminhos nas mãos dele. Mas eu queria nesse momento te desafiar a fazer isso e dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida nas mãos de Jesus. Eu quero confiar. Eu quero morrer para o meu estilo de vida, porque eu sei que eu vou ressuscitar para uma nova vida em Cristo. Em Cristo. Quantos estão conosco nessa noite que estão tomando a seguinte decisão: eu quero recomeçar, mas eu quero morrer para a vida que eu tinha, eu quero perdão pelos meus pecados, e eu quero, em nome de Jesus, ressurgir para uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero confessá-lo como meu Senhor e como meu Salvador. A pergunta é objetiva, e eu quero, em nome de Jesus, apenas orar por você, que nessa noite está dizendo: eu quero recomeçar, mas eu quero recomeçar com Cristo. Eu quero recomeçar entregando minha vida a Ele. Eu quero recomeçar dizendo: Ele é Senhor da minha vida, da minha família, dos meus projetos. Eu quero tomar essa decisão, entregando minha vida agora nas mãos dEle, confiando que Ele é o meu Salvador. Quantos querem tomar essa decisão, que estão conosco aqui no templo nessa noite? Quantos? Erga a sua mão, faz um sinal. Eu quero apenas orar com você. Na galeria alguém dizendo: sou eu, pastor. Só isso, levanta a sua mão. Quero orar por você nesse momento, que está tomando a decisão dizendo: pastor, eu quero. Alguém aqui na nave, alguém no chat dizendo: pastor, estou tomando esta decisão para a glória do Senhor. Alguém aqui conosco presente dizendo: sou eu, pastor. Só um sinal, só isso que eu preciso. Em nome de Jesus. À minha esquerda aqui alguém dizendo: estou tomando, pastor, a decisão, estou vindo a Ele. Eu quero fazer um segundo apelo ao seu coração. Você que esfriou com Deus, você que se desviou dos caminhos do Senhor, você que tem levado uma vida religiosa e sabe disso, e Deus nessa noite te chama: volta, filho, volta, minha filha. Há quanto tempo eu tenho batido na porta do teu coração?
Aproveite a oportunidade de se reconciliar com o Senhor. Eu também quero convidar você que nessa noite tem andado frio, afastado e está dizendo, eu estou voltando. Faz um sinal, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Glória a Deus, aqui à minha esquerda. Vejo você, há mais alguém que está dizendo, sou eu, pastor, eu estou voltando. Eu estou voltando. Alguém no chat fala, pastor, eu estou voltando, eu preciso dele. Alguém que quer nessa noite retornar, dizendo, eu me afastei, eu esfriei, mas nessa noite eu quero me reconciliar com o Senhor. Há mais alguém? Eu quero orar. Em nome de Jesus, faz um sinal. Eu estarei orando pela sua vida. Senhor, nós queremos te agradecer pelo desafio que temos como família de viver um plano que o Senhor planejou para nós. Nos ajuda, Senhor, a entrarmos nesse projeto, podendo, ó Deus, assim, fazer uma grande barreira e não deixar que as águas do mundo infiltrem dentro do nosso lar, que lá só entre a Tua palavra, coisas boas. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos o tempo que estamos vivenciando, as oportunidades, e que venhamos construir um caminho firme, sólido, seguro, com o Senhor nos orientando. Nos ajuda também, Senhor, a mortificarmos todo o nosso eu, para que possamos, ó Deus, suportar o tempo que o Senhor nos dará, talvez de dilúvio, talvez dentro da arca, porque haverá um grande dia, para um grande recomeço com o Senhor. O Senhor é o Deus de pacto, pactua agora, Deus, com aqueles que estão, ó Deus, voltando aos Teus caminhos, e que o Senhor renove as suas forças para o novo andar, para o novo viver, na direção que o Senhor tem dado, e abençoe, Deus, nesta noite, a cada lar representado conosco aqui na internet, a cada um que assiste este culto, aqueles que hão de assistir, que o Senhor abençoe a cada família, desde Abraão, elas são benditas no Senhor. Por isso tudo nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor.